Boa noite, tudo bem? Nós vamos dar início ao trabalho da noite. Como sempre, nós leitura do Evangelho, a prece, e passamos a palavra ao expositor da noite, que é o nosso irmão Breno Júnior, da Sociedade Espírita Simão Pedro de Porto Alegre, que vai nos trazer o tema Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Capítulo 7. Amai os vossos inimigos. O duelo. Verdadeiramente grande só é aquele que, encarando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, não se deixa perturbar pelas dificuldades do caminho e jamais se afasta por um instante que seja do rumo certo. Com o olhar incessantemente dirigido para a meta que deseja alcançar, pouco lhe importa que as dificuldades e os espinhos do caminho possam arranhá-lo. Eles apenas roçam nele, levemente, sem o ferirem, sem o impedirem de continuar a sua caminhada. Arriscar seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivesseis tão iludidos como estáis pelos vossos preconceitos, veríeis isso como uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. O homicídio cometido por duelo é crime. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em hipótese alguma, de atentar contra a vida de seu semelhante. É crime aos olhos de Deus, que traçou a vossa linha de conduta, neste caso, mais do que em qualquer outro. Sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que sereis perdoados de acordo com o que vós mesmos tiverdes perdoado. Pelo perdão, aproximai-vos da divindade, porquanto a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Esse reino de pacificação e de amor, que deve banir do vosso globo para sempre a animosidade, a discórdia, a guerra. Então, a palavra duelo só existirá na vossa língua como uma antiga e vaga lembrança de um passado que não existe mais. Os homens não conhecerão outro antagonismo entre eles que a nobre rivalidade do bem. Mensagem de Adolfo, bispo de Argel, em Marmende, 1861. Eu convido a todos agora, por breves instantes, a fecharmos levemente os nossos olhos e elevarmos o nosso pensamento a Jesus e a Deus, primeiramente agradecendo pela oportunidade de aqui estarmos mais uma vez nesta casa de caridade, em busca de um consolo, de um esclarecimento através da palavra dita, mas também para estarmos fortalecidos para os enfrentamentos diários, as nossas vicissitudes diárias, que são tantas. Para isso nós pedimos aos abnegados trabalhadores do bem, do plano espiritual, que nos amparem e que nos intuam sempre no melhor caminho a seguir. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos envolva com as suas bênçãos. E que assim o seja. Nós passamos a palavra então para o Breno. Fica bem à vontade. Muito obrigado. Tá. Queridos irmãos, boa noite. Que Jesus nos mantenha em paz. Conta Humberto de Campos Espírito, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, num livro extraordinário chamado Boa Nova, que naquela manhã, no Templo de Jerusalém, Simeão, o velho Simeão, pega aquele menino nos seus braços e vai ter
um pensamento significativo. Vai dizer ele, com quase 90 anos de idade, que tantos e tantos e tantos profetas anunciaram a vinda do Salvador à Terra e agora ele está ali, com Cristo nos seus braços, e ele chora de emoção. Aquele menino se tornará um adulto, o maior entre nós. E encontramos no Evangelho de João, no capítulo 16, aquela passagem que servirá aos nossos estudos da noite. Encontramos lá então: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos procurar então, trazer em maiores detalhes, maior profundidade esse ensinamento do Mestre. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Então, se o Cristo vem apresentar a paz dele, é porque no mundo há outra paz. A paz do Cristo é aquela paz apresentada pelo Mestre, que é vivenciada a partir do desenvolvimento das virtudes, da vivência das virtudes emanadas do Evangelho do Mestre. Essa é a paz que o Cristo nos traz, que o Cristo nos apresenta. Mas existe outras paz que o mundo vai nos apresentar. Essa paz, muitas vezes, fundamentada dentro dos aspectos materiais da vida. Então a pessoa diz assim, eu tenho paz se eu tiver aquele automóvel, ou eu tenho paz se eu tiver aquela casa. Eu vou ter paz o dia que meu filho chegar à universidade. Esta paz transitória, muitas vezes ela já vai se desfazer quando chega o primeiro boleto. Termina a paz, porque é uma paz sujeita à vida, sujeita às coisas da matéria. A paz que o Cristo nos apresenta é a paz da vivência das suas virtudes emanadas do seu Evangelho. Essa paz, quando conquistada pela pessoa, ela se torna patrimônio de cada um de nós. E muitas vezes, quando determinados irmãos chegam às nossas casas espíritas, eles se enganam, porque muitas vezes vêm à casa e diz assim, querendo falar com o médium, para falar com a espiritualidade, para conseguir aquela paz que o Cristo vai nos dar, para conseguir aquela tranquilidade, e querendo isso gratuitamente. Então a paz do Cristo é uma paz que deve ser conquistada por cada um de nós. Ela não é dada gratuitamente, porque se a paz que vem do Cristo fosse dada gratuitamente, todos nós teríamos, a nossa mãe, o nosso pai já teria nos dado, então nós teríamos. Mas a paz que o Cristo vem nos apresentar é aquela paz através do desenvolvimento de virtudes dentro de cada um de nós. Então tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vivemos num mundo de aflitos, nós vivemos num mundo onde as pessoas efetivamente estão em dificuldades, estão com grandes desafios, e isso é fácil a gente perceber. Como esse mundo é um mundo de aflições, a gente sai ali fora, está passando o nosso amigo, o nosso conhecido, e nós perguntamos para ele, então amigo, como vai? Ele vai ficar falando 1 hora das suas dores e aflições. E ele tem bastante assunto e vai falar. Como ninguém gosta de ficar para trás, mesmo quando é a dor, a nossa dor tem que ser maior que a dor dele. A gente já vai pensando o que vai falar depois que ele termina as suas dores. Então a gente já vai pensando. Quando ele termina, a gente faz aquele ar de professor e diz assim para ele, mas o quê? Tu tá sofrendo por isso? É que tu não sabe das minhas dores, tu não sabe das minhas aflições. E para dar mais ênfase naquilo que a gente vai falar, a gente diz assim, tudo começou quando eu nasci. Daí a conversa vai longe. Né? E o coitadinho vai embora com 2 problemas. Ele leva a dor que ele tem, a aflição, e leva a aflição do outro também, porque falou tanto que ele acaba levando as 2 aflições. Então tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz.
no mundo tereis aflições. Então nós vivemos num mundo de aflitos e esses aflitos são muitos no mundo, são muitos. Tanto é assim que nós procuramos fazer uma pesquisa fora do conteúdo espírita para demonstrar como nós vivemos num mundo de dores e aflições. E nós encontramos lá no Catálogo Internacional de Doenças, o CID do médico, na 10ª revisão, a tristeza como sendo doença. Então nós somos muitos e somos doentes, porque tristes, porque deprimidos, porque aflitos. Mas também nós buscamos numa revista chamada Super Interessante, edição de novembro de 2017, um artigo bem interessante sobre esse número de pessoas que se apresentam aflitas e tristes no mundo. Diz lá no artigo, se nós reuníssemos num país só todos esses aflitos, todos esses tristes, esse país seria o terceiro em população do mundo, mais de 300 milhões de pessoas, né? Então nós percebemos que nós somos doentes e nós somos muitos, mas encontramos também no site da OMS, Organização Mundial da Saúde, alguns assuntos correlatos a esse bem interessantes. Vai dizer lá no site da OMS que aqui no Brasil, no ano de 2017, foram vendidos 23 milhões de caixas de reguladores de humor. Ou seja, medicamento para que a gente possa ficar emocionalmente numa situação mais estável. Quando nós sabemos que a ciência lá fora foi feita para nos ajudar. Mas nós sabemos que um medicamento, ele é algo que ajuda tão somente o corpo físico. O ser espiritual, ele não é atingido pelo medicamento. Então nós temos que fazer a autotransformação. Aquilo que Joana de Ângeles fala através da mediunidade de Edivaldo Pereira Franco, que é a autoiluminação. Mas isso é trabalhoso, nós nos autotransformar dá muito trabalho. Então o que é mais fácil? Nós irmos na farmácia da esquina e comprar o medicamento. É mais fácil, apesar desse medicamento só agir a nível de ser fisiológico que somos. Então nós vamos observando que nós estamos fazendo aqui na Terra uma viagem de aperfeiçoamento moral através dessa autoeducação. Então temos que necessariamente nos autoeducar. E pensando nisso, nós verificamos que está sendo criada atualmente aqui na Terra uma nova ciência em função dessas condições emocionais da criatura humana, né? É a psiconeuroimunologia, é essa nova ciência que se apresenta. E essa ciência diz assim, ó, que cada um de nós, ao vivenciar as suas emoções boas ou emoções degradantes, ruins, vai fazer com que nós produzimos produtos químicos que são colocados na corrente sanguínea. Então, quando nós experimentamos, e diariamente nós experimentamos dezenas de emoções, quando elas são emoções harmônicas, boas, não é? Tipo o amor, a fé, a religiosidade, a fraternidade, faz com que o hipotálamo coloque na corrente sanguínea determinados produtos químicos que vão otimizar todo o nosso sistema imunológico. Portanto, nós teremos saúde. Mas, ao mesmo tempo, se durante o dia nós vivenciamos aquelas emoções mais desarmônicas, ódio, rancor, medo, raiva, não é? Faz com que esse mesmo hipotálamo coloque na corrente sanguínea outros produtos químicos que vão desequilibrar o sistema imunológico, ou seja, o indivíduo vai ficar propenso a mais doenças, propenso à vivência de vírus e bactérias. Então nós é que escolhemos o que nós queremos, se saúde ou se doença. E se a ciência do mundo já está colocando essa psiconeuroimunologia como uma nova ciência, ela já é vivenciada por nós espíritas há décadas, através especialmente daquela série de livros do André Luiz, que começa lá com o Nosso Lar. Ele já vem experimentando que, de acordo com aquilo que nós vivenciamos em termos de valor, se a emoção mais adequada ou mais inadequada, nós vamos produzir saúde ou nós vamos produzir doença. Então nós vamos observar que somos muitos aqui na Terra, somos doentes, né? Tanto é assim que no mês de setembro, as nossas casas espíritas, nós tivemos, e vocês devem ter observado,
nas casas espíritas e também através dos meios de comunicação, o Setembro Amarelo, né? Que foi aquele mês onde se trouxe as reflexões à questão da depressão, a questão do suicídio, né? E ali ficou bem marcado esse grande contingente de irmãos nossos que aflitos buscam a saída das suas aflições através do suicídio, né? Então a gente começa a observar como é necessário para cada um de nós a vivência do Evangelho do Mestre. Aí é que vai nos trazer a saúde plena. E por óbvio que não estamos falando só de saúde de corpo físico, mas de ser integral que somos, corpo físico e ser espiritual. Mas muitas vezes, quando nós estamos falando das nossas dores, das nossas aflições, alguém diz assim, mas Breno, tu fala assim para a gente ter bom ânimo, mas tu não sabe das minhas dificuldades, tu não sabe dos meus desafios. E a gente sabe sim que aqui na Terra todos nós estamos passando invariavelmente em algum momento da sua vida por desafios, por dores, por dificuldades. Ora essas dores batem na minha porta, ora pode bater na porta do nosso irmão ou na porta de cada um de nós, porque faz parte ainda da nossa questão espiritual, nós sermos experimentados pelas dores, pelas aflições e pelas dificuldades. Mas nós temos que ter bom ânimo, porque com bom ânimo nós vencemos. E daí então, quando a gente quer falar sobre esse bom ânimo, nós lembramos assim de companheiros nossos espíritas e mesmo fora do movimento espírita que passaram por grandes aflições, por grandes desafios e passaram muito bem porque tinham um bom ânimo para passar por essas dificuldades. Eu poderia ficar aqui a noite toda enumerando esses nossos irmãos que tiveram esses desafios e venceram através da fé, venceram através do bom ânimo. Eu vou trazer 2 exemplos para vocês. Imaginamos, né, um exemplo trazido por Francisco Cândido Xavier, o Chico, né? Quando o Chico começou a apresentar para o público a doutrina espírita, há décadas atrás, era um outro momento diferentemente desse. Porque hoje, quando a gente chega em qualquer ambiente para falar sobre doutrina espírita, nós estamos falando de algo da moda. A doutrina está lá no cinema, está nas novelas, está nas revistas. Então, quando nós falamos em doutrina espírita, a gente fala em algo da moda, né? Então, o público vem nos ouvir. Mas o tempo que o Chico iniciou a falar sobre doutrina espírita, há décadas atrás, era uma outra época. Havia um preconceito muito grande com relação à doutrina espírita. Havia uma incompreensão com relação ao conteúdo da nossa querida doutrina. Tanto é assim que o Chico se colocava muitas vezes sozinho perante o público e as pessoas iam lá para chamá-lo de mentiroso. As pessoas iam lá para chamá-lo de embusteiro. E não se tem notícia que em algum momento o Chico tenha criticado quem quer que seja. Que ele tenha que revidado alguma agressão. Absolutamente, o Chico era um ser, né, de grande evolução. E certamente o Chico, em algum momento da sua vida, ele leu lá, né, no Evangelho de João, no capítulo 16, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E um outro exemplo que a gente traz de pessoas que teve grandes desafios e venceu, tendo bom ânimo, é um espírita pouco conhecido entre nós, muito pouco conhecido, chamado Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Jerônimo Mendonça era um trabalhador espírita que num determinado momento da sua vida, ele ficou tetraplégico. Ele ficou cego e cardiopata. E mesmo nessas condições, ele ainda continuava, não é, divulgando a nossa doutrina. E diz os biógrafos de Jerônimo Mendonça que ele era trazido ao centro espírita de maca. Daí traziam a maca, colocavam a maca em pé aqui, e a voz dele era uma voz de trovão. Quando ele falava, né, ia para todos os ambientes. Né? E era uma pessoa tetraplégica, cega e cardiopata. Né? E tem uma história contada por
sobre a vida de Jerônimo Mendonça, bem interessante, né? Que ele, quando mais jovem, quando ele tinha saúde plena, ele tinha uma característica que era própria dele, era uma característica própria dele. Ele quando ia sair para algum passeio, para algum trabalho, ele costumava se colocar perante o espelho, se ajeitando ali no espelho, e ao final, né, quando ele estava bem ajeitadinho, ele dizia: "Ah, Tarzan está cada vez mais bonito, hein?" E saía. Ele não contava isso para ninguém, era uma característica dele. No outro dia, quando ele ia sair, ele se posicionava perante o espelho, se ajeitava todo e dizia: "Ah, Tarzan está cada vez mais forte, hein?" E saía. Chegou num determinado dia que ele foi conhecer a doutrina espírita. E aconteceu com ele, dele ir ao primeiro centro espírita na sua vida, o que acontece com muitas pessoas quando chegam pela primeira vez na casa espírita. Ele chegou, sentou bem lá no fundo, muito assustado, achando que os espíritos iam correr daqui para lá, de baixo para cima. Então ele estava com o olho bem aberto, né? Observando o que ia acontecer. E naquela instituição era muito comum assim se ter uma palestra, e depois da palestra os médiuns se reuniam ao redor de uma mesa como essa para psicografar mensagens. Era comum, então, terminava a palestra, né, eles vinham ao redor da mesa e psicografavam mensagens, né? Aconteceu isso aquela noite, ele paradinho lá no fundo, né? Os médiuns começaram a se reunir, começaram a psicografar mensagens. Quando o médium psicografa uma mensagem, o espírito que ditou a mensagem disse assim para ele: "Ó, tu deve ler essa mensagem para o público." Alguém no público ia se identificar. Mas não era comum naquele centro espírita se ler a mensagem para o público. Não costumavam ler. O médium leu a mensagem, não entendeu, chamou o coordenador do trabalho, mostrou a mensagem para o coordenador do trabalho, ele leu e também não entendeu, né? E o espírito estava pedindo para ler, né, a mensagem. Certamente alguém ia se identificar lá. Então, daí, como o espírito estava pedindo para ler, o coordenador do trabalho foi ler a mensagem. Então, ele se posicionou assim, como eu estou agora, e disse assim: "Meus irmãos, aqui na nossa casa nós recebemos mensagens, mas não é comum nós fazermos a leitura da mensagem, né? Mas como o espírito está pedindo que nós fôssemos ler a mensagem, eu vou pedir permissão para vocês e vou ler a mensagem", né? Ele pegou a mensagem, olhou assim e disse: "A mensagem é para um tal de Tarzan. Tarzan, segura no cipó da fé, porque a selva de dores se aproxima." Os espíritos, quando querem ter bom humor, eles têm, né? "Tarzan, segura no cipó da fé, que a selva de dores se aproxima." Era um recado direto para ele. Ele se tornou espírita, se tornou um grande trabalhador, e tempos depois, não é, ele começou a ficar doente, ficou paraplégico. A doença evoluiu, ele ficou tetraplégico, ficou cego e ficou cardiopata. E não se tem notícia que em algum momento da sua vida ele tenha reclamado. Não, ele nunca reclamou. Certamente, em algum momento, ele leu o Evangelho de João, no capítulo 16. "Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." Então, nós temos que ter esse bom ânimo para vencer o mundo. Indo na sequência do nosso estudo, nós lembramos que Allan Kardec fez um estudo bem interessante num livro que é o 5º da codificação kardeciana, chamado A Gênese, os Milagres e as Predições. Lá no capítulo 14, Allan Kardec faz um estudo sobre fluidos. E ele vai dizer algo significativo para nós. Ele diz assim, ó, que ao redor do nosso planeta há toda uma atmosfera fluídica de acordo com os pensamentos dos seus habitantes. De acordo com aquilo que nós pensamos, nós que somos moradores desse planeta, tem uma atmosfera fluídica ao redor do nosso planeta. Mas vai dizer ele que ao redor de cada um de nós tem uma atmosfera fluídica. E os espíritos nos reconhecem por essa atmosfera. E essa atmosfera fluídica é de acordo com o nosso pensamento, de acordo com os nossos ideais, de acordo com aquilo que a gente planeja. Ou seja, não é pelo verniz social. Porque muitas vezes nós, nos meios social,
nós nos apresentamos com um verniz, com uma aparência, mas os espíritos não nos conhecem por aí, eles conhecem pelos nossos pensamentos e pelos nossos atos, ou seja, pela atmosfera que está ao redor de cada um de nós. E Allan Kardec vai dizer algo significativo lá no capítulo 14 da Gênesis. Diz ele assim, ó, que cada um de nós tem que fazer uma auto-observação de si próprio para ver se tem que transformar, tem que modificar o seu pensar, a sua vida ou não. Então, cada um de nós tem que fazer uma autoanálise para ver se a gente tem que modificar alguma coisa, em termos de ideal, em termos de pensamento, em termos de emoção. Então, essa é uma análise que cada um de nós vai ter que fazer, né? Se vocês quiserem, eu posso fazer a análise de vocês. Bom, já que vocês insistem, eu vou fazer então. Que é assim, ó. Imaginamos que vem aqui um espírito superior. Ele vem aqui conosco nesta noite, né? E ele vai usar o Data Show. Lembram do Data Show para apresentar aqui, né? E ele vai fazer assim, ó. No Data Show vai colocar a intimidade de cada um de nós para que os outros vejam. Então ele vai colocar a minha intimidade aqui para vocês verem. Pois vai colocar a intimidade do Paulo e de todos nós aqui, para que todos vejam a intimidade daquilo que nós pensamos, aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo, aquilo que nós idealizamos. Vai colocar aqui no Data Show para cada um ver. A pergunta que se faz é, ele pode colocar sim? Dá para colocar sim? Porque se não dá, nós temos que mudar. Porque é por aí que os espíritos nos conhecem. Se não der para colocar a intimidade de cada um de nós aqui para todo mundo ver, é bom a gente começar a mudar. Porque os espíritos nos conhecem é por aí. É por essa nossa, aquilo que efetivamente nós somos. E aí, nós vamos mais um pouquinho no estudo, no segundo livro da codificação kardeciana, chamado Livro dos Médiuns. Ali, na altura do item 247, Allan Kardec vai fazer um estudo interessante sobre obsessão, que é um tema que normalmente nós gostamos, né, de abordar. Porque errar é humano e ter alguém para a gente botar a culpa é mais humano ainda. Então é bom que haja o obsessor para a gente ter quem botar a culpa, né? E nós verificamos assim que nós aqui na Terra não precisamos de ninguém para nos prejudicar. A gente já sabe se prejudicar sozinho. Nós não precisamos de ninguém para nos atrapalhar. A gente já se atrapalha sozinho. E isso é tão verdade que muitas vezes há o obsessor e ele faz questão que a gente venha à casa espírita para ele se ver livre da gente. Porque a gente é tão complicado que ele quer... E se a gente facilita, ele vem junto, ele assimila o evangelho primeiro que nós. Então a gente tem que cuidar disso, né? E nós que estamos nas nossas casas espíritas, muitas vezes nós somos aqueles que viemos de uma outra religião. Lá na outra religião tinha o diabo. Quando chega na casa espírita, a gente sabe que não existe diabo, né? Mas daí a gente pega o obsessor, para efetivamente ter quem culpar, né? Nas questões do dia a dia. Né? E Allan Kardec vai colocar lá, na altura do item 247, Livro dos Médiuns, né? Que tem que existir uma sintonia entre o obsessor e o obsediado, tem que haver sintonia. Por isso a necessidade da vivência do Evangelho. Por isso que nós somos chamados a vivenciar o Evangelho, para que a nossa sintonia possa ser mais alta, mais plena, porque se nós nos colocamos numa sintonia mais adequada, pode até haver o obsessor, mas não há obsessão, porque a nossa sintonia está no mais alto, né? E nós sabemos também, aí no estudo que é feito no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação, vocês sabem, lá na altura do capítulo 2º, Allan Kardec vai colocar assim, ó, que entre as atribuições dos bons espíritos está uma atribuição interessante, que é aquela de nos testar para ver como é que nós estamos indo nos ensinamentos. Então, cabe aos bons espíritos nos testar. Por isso que muitos dos constrangimentos que a gente passa, muitas das dificuldades que a gente passa, não são promovidos pelos espíritos inferiores, são pelos bons espíritos que nos testam. Porque daí eles começam a observar, olha, o Breno tem ido, há quanto tempo que ele vai à quinta-feira lá na casa espírita, né? Vamos ver como é que ele está. E vem o teste. E às vezes pode, né?
a gente ser reprovado no teste, mas vem o teste. Então vou dar um exemplo para vocês. Imagina, quinta-feira, né, abre a casa espírita, nós chegamos cedo na casa espírita, começamos a ficar aguardando o momento da palestra, né? E daí aparece aquele irmão na casa espírita que a gente percebe que ele não vem seguido na casa espírita, ele vem só lá de vez em quando. Daí a gente aproveita para ir lá fazer a nossa propaganda para ele. Olha, você tem que vir mais à casa espírita. Eu sou espírita, meu pai era espírita, meu avô era espírita. Antes eu era perturbado assim como tu é, agora eu sou uma pessoa mais tranquila, né? Estou vivendo o evangelho, tem que vir mais à casa espírita. A casa espírita transforma a vida da gente. E daí o bom espírito está nos observando e disse, ah é? Vem o teste daí. Daí vai ter a palestra, né? A palestra termina, não tem mal que dure sempre, uma hora termina a palestra, né? A gente toma o passe, a gente sai ali fora, quando sai ali fora a gente olha pro carro da gente, 2 pneus furados, mas não é possível, tanto carro aí, justamente o meu, e agora com essa chuva eu quero ir para casa, e a pessoa dá aquele show, né? Era o teste, né? E o nosso irmão espiritual, olha, infelizmente rodou no teste, né? Foi reprovado. Passa o tempo, né? A gente continua indo na casa espírita, continua assistindo palestras, tomando passe, é tudo de graça mesmo, né? Então a gente vem, né? Vem, chega num determinado dia, a gente está andando aqui para o Parobé, né? Aí no centro, de repente encontra aquele nosso companheiro novamente, né? E vamos lá fazer a nossa propaganda. Olha, você tem que ir mais à casa espírita. Eu sou espírita, meu pai era espírita, meu avô era espírita. Hoje eu sou uma pessoa tranquila, porque eu vivencio o evangelho do mestre, né? O espiritismo me modificou, tu tem que ir mais à casa espírita. E o nosso amigo espiritual que está observando aquilo disse, ah é? Vamos ver. Vem o teste. Daí a gente anda por aí, a gente vai no banco. Chega lá no banco, tem 10 pessoas na nossa frente, na fila, a gente fica ali, tranquilo, pela graça de Deus, né? Quando, de repente, dentro do banco chega aquele casal alegre, de mãos dadas, feliz da vida, falando alto, né? Eles cumprimentam lá o vigilante, cumprimentam o gerente, cumprimentam o caixa, todo mundo se volta para olhar para eles. Quando a gente volta para frente, eles estão na nossa frente na fila. E daí a gente, mas não é possível, aqui cada um faz o que quer, ninguém vai tomar nenhuma providência e dá aquele show, né? Novamente nós fomos reprovados ali. Por quê? Porque o grande teste para nós é o teste de nós sermos chamados à condição de efetivamente vermos como estamos assimilando as lições. Porque no momento que a gente entra pelaquela porta, né, nós temos que sair daqui criaturas melhores. Né? E quando o Evangelho diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos, quem é que é chamado? Será que é eu que estou falando aqui? Será que é meu companheiro que está aqui ao meu lado? Ou será que são os trabalhadores da casa? Não, todos nós somos chamados, todos nós. Muitos não estão aqui, mas estão sendo chamados para fazer o seu melhor. Aonde? Lá no seu trabalho material. Trabalhando com equilíbrio, trabalhando com responsabilidade, mas este momento, em algum lar, a mãezinha está sendo chamada para fazer o seu melhor, educando o seu filho, dando o exemplo. Aquele nosso companheiro lá adiante está sendo chamado para efetivamente, no ambiente onde se coloca, ser aquela criatura que possa fazer o seu melhor. Não é por outro motivo que nós encontramos em Mateus, capítulo 14, itens do 15 ao 29, aquela parábola conhecida por todos, que é a parábola dos talentos, né? Deus dá os talentos e lá na parábola ele dá 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para o terceiro, né? Lá talento é dinheiro, mas aqui nós trazendo para a nossa realidade, nós vamos ver que o talento é o quê? São aquelas possibilidades divinas que está dentro de cada um de nós. Cada um de nós, às vezes a gente tem o talento da inteligência e vamos utilizar essa inteligência em favor do outro. Às vezes nós temos o talento da oportunidade, da alegria, do prazer de viver e vamos contagiar o nosso companheiro com isso. Então nós temos amplas possibilidades no dia a dia. E nós que estamos dentro de uma casa espírita, onde é trazido, não é?
com pureza o Evangelho do Mestre, nós somos aqueles que efetivamente devemos colocar esta luz do entendimento, não lá embaixo, mas aqui em cima, para que clareie a caminhada de todos, inclusive a minha. Inclusive a minha caminhada, mas dos nossos companheiros também. Então temos que necessariamente nos modificar pela presença do Evangelho do Mestre. Esse é o convite que é feito, né? Então, se nós viemos à casa espírita, estamos tendo contato, não é, com o Evangelho de Jesus, é um indicativo que temos que nos modificar. Porque fica sem compreensão nós virmos à casa espírita, enchermos a nossa cabeça de conhecimento e ter zero de praticabilidade. A vida é dinâmica. No momento que eu busco o recurso do entendimento, está me indicando a vida que ali adiante eu vou ter que colocar em prática. Então nós imaginamos que a gente vem à casa espírita participar de um seminário sobre paciência. Sobre paciência. Passa um dia dentro da casa espírita falando de paciência. O que está dizendo isso? Está dizendo que ali adiante eu vou ter que utilizar aquilo que eu aprendi lá dentro da casa espírita. Eu venho aqui num seminário sobre perdão. Fico um dia inteiro estudando perdão, compro o livro do perdão. O que está me indicando isso? Que eu vou ter que colocar em prática ali fora, ali na rua. Tem que colocar em prática lá dentro dos nossos lares. Então a vida ela é dinâmica porque ela exige de cada um que a gente possa assimilar o conhecimento e praticá-lo. Tem que ser assim, porque praticar só dentro da casa espírita aí é fácil, né? Estamos aqui com um grupo que pensa mais ou menos igual, ficamos uma horinha aqui, né? Ficamos uma hora, então é fácil praticar, mas nós temos que vivenciá-lo lá fora. E aí a gente tem exemplos extraordinários de criaturas que já, sendo religiosos ou não, vivenciam esses valores. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Aconteceu, não neste verão passado, mas no outro. Estávamos na praia e num determinado momento nós fomos à beira do mar, né? Sentamos ali e logo ali tinha areia e lá tinha o mar. E daí quando a gente está sentado ali passa por nós um casalzinho, uma mocinha que devia ter uns 17, 18 anos e um menino com 11, 12 anos, um menino com evidentes problemas físicos, era um deficiente físico, bem evidentes esses problemas. Ele estava com uma raquete, né, cada um, e uma bolinha. Se percebia que eram irmãos, né? Eles foram, se posicionaram assim na areia, ela aqui, ele ali, e ela perguntou assim para ele, tu quer jogar mesmo? Ele disse, quero. Ela pegou a raquete, pegou a bolinha e jogou bem devagarzinho para ele acertar. Ele errou. Ela correu lá, pegou a bolinha de novo, se posicionou na frente dele e disse, tu quer continuar jogando? Quero. Ela jogou a bolinha bem devagar, ele errou. Ela correu lá, pegou a bolinha e se posicionou. Tu quer continuar jogando? Quero. Ela jogou a bolinha, ele errou. Ela foi lá, pegou a bolinha. Tem certeza que tu quer continuar jogando? Quero. Ela jogou, ele errou. Foi lá. Eles ficaram uma hora, eu já estava cansado só de olhar aquilo. Uma hora ficaram jogando. E eu não vi um minuto sequer ela ter qualquer pensamento ou qualquer ato contrário a ele. Ela tinha amorosidade. Não se via qualquer, né, sentimento assim contrário ao fato dele estar errando. E daí, quando eu presenciei essa cena, eu pensei em mim próprio, né? Pensei na minha vida, nas minhas questões, e eu pensei assim, ó, tantas e tantas dificuldades que eu tenho, quantas vezes pela manhã alguém na espiritualidade, entre aspas aqui, ó, nos propõe a bolinha do trabalho, da atividade, e eu invariavelmente eu tenho errado, mas alguém não desiste de mim, alguém não desiste de nós, porque nós que estamos aqui nessa casa abençoada esta noite, somos os mesmos que viemos lá das cavernas. Hoje estamos aqui falando do Cristo e falando do Evangelho. Se nós estamos aqui é porque alguém não desistiu de nós. Alguém, apesar de todas as nossas dificuldades, alguém na espiritualidade aposta em nós. E aí a gente observa, não é? Que todos nós que estamos aqui, nós somos aqueles que viemos sob fiança, sobre tutela do mundo espiritual para cá. Reencarnamos sobre tutela, sobre fiança de alguém. Ou seja, alguém disse assim, Breno, tu vai lá, faz o teu melhor,
né? Que a gente está apostando em ti. Vai lá e trabalha, nós estamos apostando. E o que invariavelmente acontece quando estamos aqui na Terra? Muitos dizem assim, não, eu vou ganhar dinheiro primeiro, depois quando eu ficar mais velho, daí eu trabalho no bem, né? Eu vou esperar me aposentar para fazer alguma coisa, e parece que nem vai ter mais aposentadoria, né? Então vai ficar difícil, é bom a gente começar a fazer logo, né? Então, muitas vezes a gente faz isso, e quando a gente vê, o tempo passa rápido, né? A gente olha para trás, poxa, já passou tudo isso, né? E daí o que vai acontecer? O que é nós passarmos aqui na Terra 50, 60, 70, 80 anos? É um nada, dada a nossa longa caminhada. Nós estamos caminhando durante séculos. O que são 80 anos? É um nada, mas é um nada muito significativo, é um nada importante, porque esse tempo passa rápido e a gente vai retornar para a espiritualidade. Daí aquele nosso irmão que está apostando em nós diz assim, então, Breno, me diz o que tu fez? Porque tu foste lá, ficou todo esse tempo e eu ainda não tive nem possibilidade de ir. Me diz das tuas realizações. E daí vai ficar difícil a gente dizer, olha, eu esperei ganhar mais dinheiro para trabalhar, eu esperei isso ou aquilo, e quando eu vi, chegou a hora de retornar. Então, o convite que a doutrina espírita está nos fazendo constantemente é o convite da transformação de cada um de nós. É o convite da boa vontade, é o convite do trabalho em favor do bem. Este é o convite constante da nossa querida doutrina espírita. Muita paz a todos. Nós agradecemos ao nosso irmão Breno, que sempre que é convidado, prontamente atende o nosso convite. Agradecemos pela bela exposição dele dessa noite. Com certeza nós vamos sair daqui com um pouquinho mais de conhecimento, de aprendizado. Nós vamos fazer a prece, né, de encerramento do trabalho doutrinário, e convido aqueles que para tomar o passe, se assim o desejarem. Alguns têm passe isolado. Então, vamos novamente cerrar nossos olhos por breves instantes, com a harmonização que nós tivemos através dessa excelente exposição. Rogar a Jesus, a equipe espiritual, mentalizarmos os nossos lares, os nossos familiares, o nosso trabalho, para que nós possamos amanhã, ao encarar mais um dia da nossa existência, transcorrer de forma tranquila e serena. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade de aqui estarmos nesta casa de caridade. E como eternos pedintes que nós somos, nós rogamos ao Pai que nos envolva com a sua luz, com a sua paz, com o seu amor e com a sua proteção. E que assim seja.